Bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Vamos iniciar nossa aula de ciências falando sobre o ar e a atmosfera. Deixa eu puxar só isso aqui para cá. Vamos lá. Unidade 2, assunto: o ar, a atmosfera. Rumo à nossa viagem. Antes da sua partida, desenhe a visão que você teria do planeta neste momento. Uau! Agora o balão já surgiu a alguns metros. Estamos na altura de um prédio bem alto. Não esqueça de desenhar a sua visão do planeta. Chegamos no máximo que o balão consegue alcançar. Desenhe tudo o que você conseguiria ver neste momento. Ainda não conseguimos ver o nosso planeta por inteiro, então vamos embarcar em um foguete rumo ao espaço. Desenhe como você veria o planeta no espaço, entre eles o ar. E em algum lugar no céu, como você acha que conseguimos voar de balão? Por causa do ar? Mas o ar existe? Não é possível vê-lo? Tem coisas que existem e a gente não vê. Vamos fazer uma viagem e conhecer mais sobre o lindo planeta azul. Você já conhece essa música? Bora lá. Pega uma carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita. De cada esconde numa nebulosa, voltar para casa nosso lindo balão azul. Então, para descontrair, temos que ficar animados para a aula de hoje. Iniciando. O que é o ar? O ar é invisível, incolor, inodoro. O ar tem peso e ocupa lugar no espaço. Possui oxigênio, hidrogênio, vapor de água. O ar é uma mistura de gases. De que é feito o ar? A matéria pode se apresentar na natureza no estado sólido, líquido e gasoso. O ar se apresenta no estado gasoso. É uma mistura de gases e o gás de maior quantidade é o gás nitrogênio ou azoto, que forma cerca de 78% do ar. Isso quer dizer que em 100 litros de ar há 78 litros de nitrogênio. O gráfico mostra aí a quantidade de nitrogênio, que é 78% na cor azul, 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases, mostrado aí na cor laranja, e 21% de oxigênio, a cor verde. As propriedades do ar. Vamos lá? As propriedades do ar. O ar ocupa lugar no espaço, o ar tem massa e peso, o ar pode ser comprimido, o ar pode ser expandido, existe resistência do ar e o ar tem elasticidade. O ar exerce pressão. A imensa camada de ar atmosférico exerce pressão sobre tudo que estiver na superfície da Terra. O que é pressão atmosférica? Pressão exercida pela camada de ar que envolve a Terra. À medida que aumenta a altitude, a camada atmosfera vai ficar menos concentrada, ou seja, ar rarefeito. E, portanto, a pressão diminui e a quantidade de gases é menor quanto a maior a quantidade. E assim, a pressão atmosfera ao nível do mar é maior do que, por exemplo, sobre a montanha. O ar tem massa? Deixa eu soltar aqui.
O ar tem massa? Tem. Peso é a atração que a Terra exerce sobre os corpos que encontramos até a certa distância dela, a força da gravidade. E quando dizemos que uma pessoa pesa 36 kg, o correto seria falar que a pessoa tem uma massa de 36 kg. Podemos observar aqui no desenho. Peguei uma vara, coloquei um balão, ele cheio, enchi, coloquei numa ponta e um balão vazio em outra ponta. Como o ar tem massa e ocupa lugar no espaço, então ele tem peso. Automaticamente, a parte que a bola está cheia, ela vai aumentar, né? Subir o volume dela, né? Aumentar por conta do peso, tá bom? Propriedades do ar. As propriedades de ar, ela é compressibilidade vezes elasticidade. A compressibilidade é a propriedade do ar de tornar-se comprido, ou seja, ocupar menos espaço. Já a elasticidade é a propriedade do ar de voltar a ocupar o seu volume inicial após ser comprimido. Ou seja, eu tenho uma seringa, ó, podemos observar, eu ponho o meu dedo e tento pressionar. O ar que está dentro não vai deixar que as bolinhas se envolvam. Vamos ver aqui a definição. A elasticidade é a capacidade do ambiente a elasticidade é a capacidade do ar de volta ao seu estado normal após sofrer compressão, que é o que acontece quando soltamos um embolo com a extremidade da seringa ainda fechada. Percebemos que ela retorna para onde estava anteriormente. A compressão. Se vocês tiverem uma seringa, né, em casa, pode fazer esse experimento. Então, voltando, né, a revisar o ar. O ar, ó, ele tem as suas propriedades, que são compressibilidade e elasticidade. O que é compressibilidade? É a propriedade do ar de tornar ser comprimido, ou seja, ocupar menos espaço. E a elasticidade é a propriedade do ar de voltar a ocupar o seu volume inicial após ser comprimido. O ar também, ó, aqui está falando, ó, sobre a elasticidade. Então, aqui também o ar, ele tem massa, ele ocupa lugar no espaço, ele não tem cheiro, não tem cor, né? Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O ar é invisível, incolor e inodoro. O ar tem peso, ocupa lugar no espaço, possui oxigênio, hidrogênio e vapor de ar. O ar é exatamente a mistura de gases. Ele é feito de 78% de nitrogênio, como a gente pode ver no gráfico, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono. Ele também tem suas propriedades, que as propriedades do ar o ar ocupa espaço, o ar tem massa e peso, o ar pode ser comprimido, o ar pode ser expandido e existe resistência do ar. E o ar tem elasticidade. Então, quando eu digo que o ar exerce pressão, eu estou falando que a camada de ar, ou seja, a camada da atmosfera, exerce sobre tudo que existe na superfície terrestre pressão, ou seja, exercida pela camada do ar que envolve a Terra. À medida que a altitude
aumente, né? Suba, a camada atmosférica vai ficar menos concentrada, ou seja, o ar fica rarefeito e, portanto, a pressão diminui quando a gente sente frio. Assim, a pressão atmosférica ao nível do mar é maior que, por exemplo, sobre uma montanha. Por isso, quando a gente vai, não sei se vocês já viajaram para o lado do que vai para o Agreste, né? Caruaru, ali. Ali tem uma serra chamada Serra das Russas. Geralmente, antigamente, a gente subia a serra, hoje a gente desce. Quando a gente ia subir na Serra das Russas, a gente sentia um pouquinho da falta de ar, né? Ou tinha que mastigar chiclete. Muitas pessoas têm essa sensação da pressão, né? Quanto mais altitude, a gente ficava um pouquinho sem oxigênio. Quando ela voltava ao normal, todo mundo respirava normal. Acontece também, tem um lugar também aqui, depois de... Esqueci agora o nome, quando eu lembrar eu falo para vocês. Também ele fica a 890 ao nível do mar, a altitude dele. E quando sobe, a gente fica com falta de ar também, minha gente, por causa da altitude. Então ele é maior, tá bom? O ar tem massa, o peso é a atração, a Terra exerce sobre os corpos que se encontram até uma certa distância a força da gravidade. Quando dizemos que uma pessoa pesa 36 quilos, o correto seria falar que a pessoa tem uma massa de 36 kg. E aqui, ó, a compressibilidade, que é a propriedade do ar de tornar-se comprimido, ou seja, ocupar menos espaço. E tem a elasticidade. A elasticidade é a propriedade do ar de voltar a ocupar o seu volume inicial após ser comprimido. Então, essa foi a nossa aula de ar. Iremos agora para a nossa aula da atmosfera. Você já conhece essa aula, porque a gente também deu em geografia, e agora vamos dar continuidade em ciências. Então, o que é a atmosfera? É a camada gasosa que envolve a Terra. A atmosfera é a mistura de gases. Olha, o ar é a mistura de gases. E a atmosfera é a mistura de gases que envolve a Terra e que acompanha os seus movimentos de rotação e translação, né? O limite da atmosfera é de cerca de 1.000 km acima do nível do mar, mas 99% da massa que constitui a atmosfera localiza-se abaixo dos 40 km de altitude. Então, observamos esses números. Eu tenho 1.000 km, 600 km, 85 km, 50 km e 20 km. O que será que eu vou falar sobre isso? Eu vou falar sobre as camadas da atmosfera, que ela é composta por exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Lembrando que a 1.000 km, a exosfera, onde ficam aquelas naves espaciais com aqueles equipamentos apropriados para não se destruírem, né? Tem 600 km da atmosfera, onde ficam os satélites artificiais, né? Aqueles que transmitem o som e imagem das televisões, do rádio. A mesosfera, ó, a estratosfera, a troposfera. Lembrando que estratosfera e troposfera ficam uma próxima da outra, ó. A diferença é de 30 km, como a mesosfera. Então, vamos lá conhecer. As camadas da atmosfera. Atribuímos em 5 camadas à atmosfera. Exosfera é o limite superior da atmosfera. Encontramos os gases, poucos gases, né? E já a termosfera é a camada em que as ondas dos raios, TVs e programas, é nessa camada que os satélites artificiais estão em órbita, ou seja, orbitando. Já a mesosfera é a camada onde os meteoros passam a se fragmentar. É considerado por alguns de camada protetora da Terra. A estratosfera, a qual encontramos a camada de ozônio,
Esta camada é importante, pois filtra grande parte da radiação ultravioleta. E a troposfera, esta camada, né, é o contato com a litosfera e é onde acontecem todos os fenômenos meteorológicos, a maior concentração dos gases na atmosfera. Voltando aqui, eu vou voltar um pouquinho para mostrar a vocês. Aqui, ó, quando eu digo que a exosfera, né, é a camada, né, que fica acima, é onde ficam as naves espaciais, termosfera, ó, os satélites naturais, a mesosfera, fica o quê? Os astros, né, os cometas, e a estratosfera, a camada de ozônio, e a troposfera, onde o avião sobrevoa, os balões. Aí a gente pode ver, ó, aqui, ó, cada um das suas camadas atribuídas e seus significados, tá bom? Agora vamos continuar. O que é espaço sideral? É todo espaço vazio do universo que não é ocupado por nenhum corpo celeste, como planeta, estrelas e asteroides. E o que é biocombustível? É qualquer combustível de origem biológica, desde que não seja de origem fóssil. É originado de mistura de uma ou mais plantas, como cana-de-açúcar, mamona, soja, canimão, canola, babaçu, lixo orgânico, entre outros. Então, os biocombustíveis são os combustíveis naturais, tá bom? E a atividade de hoje, no livro didático 30, 31 e 33, no livro de ciências, né? Atividade de reforço 87 e 89. A atividade de ciências do dia 29 de 5 de 2020. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que nos veremos, né, daqui a algumas semanas, né? Porque a Maria já sabe que eu conversei ontem com os pais, mas que creio que tudo vai dar certo, tá bom? Beijinhos, bom final de semana de vocês, para vocês e a família de vocês. E a partir das 2h30 vai ficar a correção de matemática, a de história para aqueles que não fizeram ontem, que foi o último grupo, e a de ciência. Então, quando fizer a videochamada, espero que todos estejam atentos, porque eu não tenho como voltar depois, para que não se estenda, termine tarde da noite, tá bom? Beijo, tchau!